Olá, meus queridos alunos. Eu sou a professora Joana Lúcia. Vamos continuar falando das ações antrópicas no meio ambiente, as consequências para o meio ambiente e para os demais seres vivos, inclusive os humanos. Dentre as ações, pessoal, que podemos levar em consideração, está o desmatamento. O desmatamento e as queimadas das áreas de APP, a área de preservação permanente, é uma grande ameaça aos ambientes naturais, porque além de modificar a paisagem natural, modifica a qualidade de vida dos seres vivos como um todo, além de agravar os problemas já existentes. Então vamos entender. O atual governo, ele quer arrendar as terras indígenas para fazendeiros. Se isso ocorrer, de fato, aumentará mais ainda o desmatamento. As queimadas de 2019 são frutos dessa disputa por território indígena. Vamos entender. Historicamente falando, os verdadeiros donos do Brasil eram os indígenas que aqui viviam. Com a vinda dos portugueses para cá e o Brasil se tornando colônia de Portugal, esses indígenas sofreram um verdadeiro genocídio. Foram mortos, assassinados e escravizados. A coroa portuguesa tomou conta do território brasileiro, cortando árvores, tirando nossas riquezas daqui e mandando para Portugal. Além disso, depois de escravizarem os índios, escravizaram os negros. Como todos sabem, houve quase 400 anos de escravidão. E depois, da abolição da escravatura, os negros foram largados, ao Deus dará, digamos assim. Tanto o índio quanto o negro, depois de muitas lutas, conseguiram, direito de ter uma área para existir, uma área delimitada para que eles possam viver, ter as suas famílias, Estou falando das tribos indígenas que têm as suas áreas demarcadas e dos quilombolas, os descendentes dos quilombolas, que têm as suas áreas também, não é o nome demarcado, mas tem as suas áreas previstas em lei como área de direito deles. Aqui nesse site, vocês poderão ler mais sobre o assunto e se inteirar do que eu estou dizendo. Não estou inventando, eu estou simplesmente explicando para vocês o cenário político atual, socioeconômico, que temos até então. Pois bem, essa área de tanto indígena quanto quilombola pertence a esses povos, todavia eles não podem vendê-las. E o governo fica, digamos assim, não é de posse, mas ele consegue, de certa forma, controlar o uso dessas terras. Pois bem, esses territórios que eram controlados pela FUNAI deixaram de ser, no caso do indígena, deixou de ser e passou a ser do Ministério da Agricultura. E o governo, até então, o atual, mensura a possibilidade de arrendar essas terras de indígenas para fazendeiros. Os fazendeiros, eles produzem, agricultura, e ao ter a posse das terras, o que eles vão fazer? Considerando que são matas, irão retirar essas matas para poder fazer o plantio nessas áreas. Sendo assim, se isso vier a acontecer, além de praticar mais uma vez crime contra esses povos que têm direito, do território, além disso, eles poderão fazer um crime contra o meio ambiente, visto que essa área de preservação permanente existe plantas medicinais, animais, sem contar que as árvores, elas são grandes responsáveis pela manutenção do clima. Isso mesmo, do clima. Se você pegar uma planta, qualquer planta, colocar dentro de um saco plástico, uma planta viva, é claro, e fechá-lo, depois de alguns minutos, você vai ver que embaçou. Na verdade, não é um embaçamento. É um fenômeno que a gente chama de transpiração. Aparecerá gotículas, pequenas gotículas de água dentro dessa sacola, mostrando, evidenciando um fenômeno que as plantas fazem, que é a transpiração. Os vegetais transpiram, liberando vapor de água para a atmosfera, assim como os seres humanos, que também liberam gás carbônico e vapor de água pela respiração. Todos os seres vivos liberam vapor de água, desde as plantas quanto os animais, sem contar que também existe vapor de água quando ocorre evaporação da água de rios, lagoas e mares pela luz solar.
Para que ocorra as chuvas, é necessário que eu tenha duas massas de ar, uma quente e uma fria. Quando vocês assistem televisão, observem que sempre tem a meteorologista ou a jornalista do tempo que informa. A previsão de chuva para norte, ou leste, ou oeste, devido a uma massa de ar frio vinda dos polos ou dos oceanos. Geralmente, as massas de ar frio vêm desses dois lugares. Para ocorrer a chuva, a precipitação, é necessário ter duas massas de ar, uma quente e uma fria. Logo, se as massas de ar fria vêm dos polos ou dos oceanos, a massa de ar quente vem dos continentes, da evapotranspiração, ou seja, da evaporação da água que sai dos seres vivos e também dos rios e mares devido à incidência de luz solar. Isso explica por que no verão ocorre mais precipitação, mais chuva do que no inverno, por exemplo. O verão aqui no Brasil, que começa em dezembro, janeiro, fevereiro, março, vai até meados de março, mais ou menos, né? É o período que mais ocorrem chuvas. Por quê? Porque é o período de verão, onde a luz solar incide sobre as águas, sobre os seres vivos, promovendo a evaporação, promovendo a massa de ar quente, que vai se juntar com a massa de ar frio, ocorrendo a condensação, quando essas gotículas, essas moléculas se unem, formando as gotículas de água, né, água líquida, precipitando, ou seja, ocorrendo as chuvas. Dessa forma, eu quero dizer para vocês, isso não é invenção da professora Joana Lúcia, isso é científico, busquem na super interessante, digitam no Google, o Brasil secou, tracinho, super interessante. Vai vir uma reportagem que surgiu na época daquela grande seca que tivemos alguns anos atrás, que explica sobre isso. As árvores da Amazônia, que muitos pensam que é o pulmão do mundo, na verdade é o grande, não ventilador, mas seria o grande ar-condicionado do mundo. Lembrando que o ar-condicionado ele só refrigera o ar. E a Amazônia, ela libera bilhões de metros cúbicos de vapor de água. Esse vapor de água é o responsável pela boa parte da precipitação que temos no país. Então, quando o governo visa lucro ou beneficiar fazendeiros, grandes produtores, agricultores, ele dá um tiro no pé. Por quê? Todos nós, brasileiros, precisamos dessas águas. As árvores do norte do país, as árvores, são as grandes responsáveis pela movimentação desse vapor de água. Logo, influenciam na água do Brasil e, quiçá, do planeta. Existe estudo que fala que este ano tivemos, né, janeiro deste ano foi bem chuvoso, lembra? Não é tão normal assim. A gente tem muito calor e houve até frio. Por que tantas chuvas? Por conta disso que eu expliquei? Não, teve uma interferência a mais. Existem estudos que comprovam que o excesso de chuva que tivemos em janeiro, cujo local Iconha ficou debaixo d'água, e não é tão comum isso acontecer, aliás, não é comum acontecer, está intimamente relacionado ao derretimento das calotas polares. Opa, professora, a senhora foi longe demais. Não tem nada a ver, tem tudo a ver. Quando uma árvore queima, além de deixar de jogar esses metros cúbicos de vapor de água para o ar, ela libera gás carbônico, né? Além do excesso que já temos, e com a queima dessas plantas, que aumentará ainda mais, elas deixam de capturar o gás carbônico e elas limpam o ar. Quando eu as queimo, além de aumentar a quantidade de gás carbônico, eu ainda retiro esse filtro natural. Com isso, né, o impacto no aquecimento global foi grande, aumentou a temperatura considerável, tá, nos polos. No Polo Sul, para você ter uma ideia, houve dias desse ano de 2020 que a temperatura estava a 20 graus. Isso não é normal. É abaixo de zero o normal. 20 graus. O seu quarto com ar-condicionado a 16 estava mais frio do que o Polo Sul. Pensa. Logo, quando o ser humano visa apenas dinheiro e não visa o meio ambiente, ele prejudica a si e a todos. Não basta pensarmos apenas na economia.
Temos que pensar no bem de todos. Eu posso ter muito dinheiro e pensar só no meu bolso. Se faltar água, eu tenho dinheiro suficiente para importar, talvez. Mas não é assim que a sociedade deve pensar. Vivemos uma sociedade onde um depende do outro. Logo, se eu quero lucro, eu não posso pôr em risco a vida minha e dos demais dessa sociedade. Devemos pensar em um governo que promova políticas públicas e ambientais para o bem comum da maioria da população e não de uma pequena parte. Esse fazendeiro que visa ter a área de mata para ele está pensando no lucro a curto prazo. Mas se esquece que a longo prazo ele pode ter um problema ainda maior, porque sem água ninguém vive e ninguém planta. Então, logo, eu pensar em políticas ambientais é mais que focar em meio ambiente, é também focar em investimento, poupar dinheiro no futuro. E é isso que os nossos agricultores, que o nosso país precisa pensar. E para pensar assim, deve ter pessoas para informar, deve ter pesquisas para trazer novas formas de plantio, ecologicamente corretas e, acima de tudo, que preservem as áreas de preservação permanente. Vocês sabem muito bem que neste governo foi relaxado a fiscalização do IBAMA e do IEMA em relação ao meio ambiente, visto que o governo federal não forneceu combustível e carro necessários para fazer essa fiscalização. Quando um ser humano aqui no Brasil não é fiscalizado, ele apronta, e foi isso que deu. Muitos fazendeiros tocaram fogo clandestinamente em áreas de preservação natural, onde existiam pessoas, índios vivendo, não quiseram nem saber, muito menos dos animais. Porque se a área está queimada, logo aquela cerquinha que separa a fazenda da área de APP pode avançar para dentro da área de APP. E isso não prejudica só aqueles índios que perderam as suas casas ou as suas vidas. Isso prejudica o Brasil como um todo. Logo, nós brasileiros temos a responsabilidade de estudar não só ciências, mas também história, viu, pessoal? Porque essa história não é de hoje, ela é lá da década de 70, da época da ditadura militar, em que os militares queriam destruir a Amazônia, alegando que existia a necessidade de aumentar a área de plantio. Isso não é verdade. Nós temos uma grande área de plantio. O que é necessário é investir em pesquisas, estudos na área de agronomia, biologia, zootecnia, entre outras áreas, tipo a genética, em pensar melhoramentos para plantas e principalmente o biocontrole, que é quando eu uso seres vivos para controlar pragas e demais invasores na lavoura. Desta forma, eu aumento a produção sem aumentar a área de plantio. Além disso, existem outras técnicas que os antigos egípcios usavam e os africanos já dominam há muito tempo e que nós podemos voltar a existir, que é a rotação de cultura, que eu vou falar daqui a pouco. Então, pessoal, vocês como futuros pedagogos, professores de primeiro ao quinto, precisam ter esse conhecimento e essa criticidade para quê? Para instigar os nossos alunos a ver as outras possibilidades existentes que outros países já fazem. Além disso, ter uma melhor criticidade na hora de escolher os seus representantes. As nossas crianças vão crescer. Além disso, elas influenciam os pais. Precisamos pensar em governantes que não pensam somente na economia, mas principalmente no desenvolvimento sustentável, no meio ambiente. Afinal, se nós estragarmos esse país nos recursos hídricos, no solo e no ar, onde vamos viver? Esse é o único planeta que temos. Logo, precisamos ter uma vida mais sustentável. Isso garante mais qualidade de vida, porque as pessoas adoecem menos, e se adoecem menos, o SUS tem menos gasto, logo a economia melhora também. Temos que pensar nesse sentido, de desenvolver práticas de vida mais sustentáveis. E não é só jogar a culpa para o governo. Cada um de nós também somos responsáveis. Eu, Joana, não queimo o lixo do meu banheiro. E eu aprendi isso na 5ª série.
Também não queimo ou não queimava as folhas que caíam do meu quintal quando eu tinha quintal. Eu aprendi que a fumaça era tóxica para o ar e aumentava o aquecimento global. E naquela época, quando eu tinha quintal, eu fazia um buraco, colocava as folhas e fazia se chama compostagem, né? Quando vira adubo. Se eu não falei na primeira aula, eu estou falando agora. Isso mostra que nós podemos sim ajudar o meio ambiente. Plante uma árvore, cultive um jardim. As suas pequenas plantas já são suficientes para capturar o gás carbônico que existe ao redor, né? Aí de você, da sua casa. Evite queimadas, evite queimar os papéis da sua casa. Essas pequenas atitudes geram grandes ações, geram grandes movimentos. Se todas as crianças tiverem essa consciência, a gente já vai ter um futuro melhor, né? Isso envolve também aquelas queimadas que se fazem em área de pastagens. Muitos agricultores, com preguiça de capinar ou ainda querendo trocar o pasto, né, trocar o capim, põem fogo. Além de poluir o meio ambiente, esse fogo pode sair do controle e invadir áreas de preservação permanente. Isso já aconteceu muito aqui na nossa região e ainda acontece, mesmo no período de seca. Esquece esse agricultor que o que ele economiza na carpina, ele vai gastar muito mais na hora de adubar esse solo, porque ele também queima os nutrientes do solo, e na hora de devolver a água para o solo, porque ao queimar, a água também evapora. Então, são ações que não levam a benfeitorias, muito pelo contrário, só leva a maiores problemas ambientais e econômicos. Voltando